Pedra Branca esconde um segredo. E talvez seja tarde demais para voltar atrás. Apague as luzes, feche as cortinas. O que vou te dizer agora não é para os fracos de coração. Esta é a história mais perturbadora que já documentei. E talvez a última que posso narrar sem acordar gritando. Em 1987, na cidade de Pedra Branca, as pessoas não apenas desapareceram, foram devoradas vivas. E o pior, a pessoa responsável caminhou entre os moradores durante o dia, cumprimentando suas próximas vítimas. Prepare-se para conhecer o verdadeiro significado do terror. Roberto Mendes chegou a Pedra Branca em uma tarde de março, quando o sol já estava escondido atrás das montanhas, como se estivesse fugindo de algo. A cidade cheirava a medo, um cheiro doce e nauseante que ele só identificaria mais tarde como o cheiro da morte. A senhora Eulália o recebeu na pousada, mas suas mãos estavam tremendo quando ele pegou as chaves. "Senhor", ela sussurrou, "você não deveria ter vindo." "Não, quando a lua está crescendo." Naquela primeira noite, Roberto ouviu algo que o fez questionar sua sanidade. Arranhões na parede externa do seu quarto. Longo, profundo, como se algo com garras enormes estivesse tentando entrar. Quando amanheceu, ele encontrou marcas de sangue na madeira. No café da manhã, Dona Eulália serviu ovos com as mãos enfaixadas. "Corte de faca", ela mentiu. Mas Roberto viu as marcas. Elas eram do tamanho de presas. Contra todos os avisos, Roberto entrou na floresta. O silêncio era sepulcral, nem pássaros nem insetos, como se a própria natureza estivesse morrendo de medo. Foi quando ele encontrou a primeira evidência. Pendurada em uma árvore, a mais de 3 metros do chão, estava uma blusa infantil, rasgado, sangrento, com marcas de dentes que não eram humanas. Eu fotografei tudo, mas quando ele revelou o filme, ele descobriu algo impossível. Nas fotos, havia uma sombra que ele não viu no momento. A sombra de algo assistindo das copas das árvores. Naquela noite, Roberto foi acordado por batidas na porta. Batidas que começaram normais, mas se tornaram mais selvagens, desesperados. Quando ele finalmente parou, ouviu algo que o fez tremer. Uma voz humana, chorando do lado de fora. "Por favor, me ajude. Eu não quero machucar mais ninguém." Quando Roberto abriu a porta, não havia ninguém. Apenas pegadas sangrentas que levaram de volta à floresta. Na manhã seguinte, os gritos de Dona Maria ecoaram pela cidade. Joãozinho havia desaparecido, mas desta vez eles encontraram vestígios. A sala foi destruída, como se uma batalha tivesse acontecido lá. As marcas de garras nas paredes contaram uma história horrível. Joãozinho tentou se esconder debaixo da cama. As marcas mostraram como ele foi arrastado, suas unhas arranhando o chão de madeira em sulcos profundos. O grupo de busca seguiu a trilha de sangue pela floresta. Roberto documentou tudo. As pegadas que mudaram de humana para bestial. Os galhos quebrados na altura de 3 metros. E, finalmente, a clareira. Centro da clareira, preso em um galho, estava o que sobrou de Joãozinho. Não vou descrever o que eles encontraram, mas posso dizer que Roberto precisou de terapia por anos depois disso. Foi quando o velho Sebastião revelou a verdade. Com lágrimas nos olhos, ele contou sobre 1967. Encontramos as crianças espalhadas na floresta como bonecas quebradas, mas alguns ainda estavam vivos, implorando para morrer. Os desaparecimentos se intensificaram. Maria, a costureira, desapareceu em uma terça-feira. Eles encontraram apenas sua máquina de costura ainda funcionando com linha vermelha, que não era linha. João, o padeiro, desapareceu em uma fazenda. Seu forno ainda estava aceso, mas dentro dele não havia pão. Roberto sabia que precisava descobrir a verdade
antes de se tornar a próxima vítima. Em uma noite tempestuosa, ele se armou com uma câmera e seguiu os uivandos que ecoaram pela floresta. Na clareira, Roberto viu o impossível. Antônio, o açougueiro gentil que vendia carne para toda a cidade, estava nu no chão, se contorcendo em agonia. Mas não foi uma agonia normal. Foi a agonia de alguém perder sua humanidade. Roberto viu horrorizado, enquanto os ossos de Antônio se quebraram e se recomporam. A pele rasgou para dar dado a cabelos grossos e pretos. O rosto se alongou, os dentes se transformaram em presas, afiadas. Mas o mais terrível foi quando a criatura olhou diretamente para Roberto. Por um momento ele ainda viu Antônio nos olhos amarelos da besta, e a criatura chorou. Lágrimas humanas escorrendo pelo focinho do animal. Roberto correu para a espada, mas Dona Eulália estava esperando. Seu rosto estava pálido, seus olhos inchados de tanto chorar. Você viu, não viu? Agora você sabe. Por que eu imploro as pessoas para não virem aqui? Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Antônio, ele era um bom homem. Eu tive filhos. Mas a maldição não escolhe o bom ou o ruim. A senhora Eulália revelou toda a verdade. A maldição não era apenas sobre transformação. Era sobre fome. Uma fome insaciável por carne humana, especialmente de crianças. Meu marido, em 1967, tentou se matar antes da primeira transformação, mas a maldição não me deixou. Ela o manteve vivo, forçando-o a caçar noite após noite. Ele me disse mais tarde que podia sentir o gosto do sangue mesmo quando era humano. Ele me disse que a parte mais terrível não era a transformação. Era acordar na manhã seguinte, nu na floresta, com o gosto de carne crua em sua boca e pedaços de roupa rasgados entre seus dentes. E as memórias. Durante o dia, ele se lembrava de tudo. Cada grito, cada apelo, cada criança que ele devorou vivo. Roberto sabia que precisava agir. Eu não poderia deixar mais crianças morrerem. Sebastião deu a ele um livro antigo, suas páginas amareladas pelo tempo e manchadas com o que parecia ser sangue. O livro falou sobre uma única maneira de quebrar a maldição: enfrentar a criatura no momento exato da transformação e forçá-la a se lembrar de sua humanidade através da dor. Na noite da lua cheia, Roberto esperou na clareira. Quando Antônio chegou, ele já estava parcialmente transformado. Seus olhos eram amarelos, presas se projetavam de sua boca, e suas mãos eram garras. Roberto! A criatura falou com dificuldade. Fua! Eu não consigo me controlar, muito mais. A transformação acelerou. Roberto começou a recitar a oração do livro, mas a criatura se jogou sobre ele. Garras rasgaram sua camisa, presas tocaram seu pescoço. No último momento, Roberto gritou: Antônio, lembre-se da sua filha! Ela está esperando por você em casa! A criatura parou. Por um momento, Roberto viu a luta interna em seus olhos amarelos. Antônio estava tentando voltar, mas a maldição resistiu. Minha filha, murmurou a criatura. Eu não posso machucar ninguém. Então algo aconteceu que Roberto nunca esqueceria. Antônio, ainda parcialmente transformado, enfiou suas próprias garras no peito. Se eu não puder quebrar a maldição, eu posso, pelo menos, parar de matar. A criatura desabou, com sangue pingando em seus dedos. Mas enquanto ele estava morrendo, algo saiu de seu corpo. Uma sombra negra que se escalou no ar antes de desaparecer na floresta. Roberto correu para ajudar, mas era tarde demais. Antônio estava morto, mas seu rosto mostrou paz pela primeira vez em meses. A maldição havia sido quebrada, ou pelo menos transferida. Roberto ficou mais uma semana em Pedra Branca, documentando as descobertas.
As pessoas desaparecidas foram encontradas, ou pelo menos partes delas. Algumas famílias conseguiram enterrar seus entes queridos. Outros tiveram que se contentar com memórias, mas Roberto descobriu algo perturbador. Revisando suas fotos, ele notou que em todas as imagens da transformação havia outras sombras na floresta. A maldição não tinha apenas uma vítima, tinha várias. Último dia, uma criança da cidade se aproximou de Roberto. "Jovem", disse ela, "ontem à noite eu vi Antônio no meu quintal. Mas ele estava morto, certo?" Roberto deixou Pedra Branca naquele mesmo dia. Mas durante a viagem, ele sentiu uma fome estranha, uma fome que não era para comida comum. E quando ele olhou no espelho retrovisor, seus olhos tinham um brilho diferente. Ele parou o carro e vomitou. No vômito havia sangue e um dente que não era seu. Roberto nunca mais publicou suas fotos de Pedra Branca. Ele queimou todos. Eles, exceto um, a última foto que ele tirou na época da morte de Antônio. Nele, claramente visível, há uma sombra entrando no corpo de Roberto. E você que está assistindo agora, preste atenção. Olhe para o espelho mais próximo. Seus olhos estão normais? Ou há algo diferente sobre eles depois de ouvir essa história? Porque a maldição de Pedra Branca não morreu com Antônio. Ele se espalha através de histórias, através de imagens, através de palavras. Você sente essa fome crescendo? Esse desejo estranho? Então é tarde demais. A lua cheia está chegando. E você sabe o que isso significa. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir nossas histórias. Envie esta história para um amigo para que eu não a veja sozinho. E até o próximo vídeo.